Então, quer dizer, bom dia, graça e paz a todos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Hoje é o capítulo 53, que tem como tema excesso no estudo. E conosco está nosso irmão Nilson Pinto, da Associação AMAP. Bom dia, irmão Nilson. Obrigado, bom dia a todos. Então, dar uma corrigida, hoje é o capítulo 54, tá? Ontem o Akira fez 53. Excesso no estudo. E nós vamos entender um pouco sobre essa questão, e eu queria, assim, deixar frisado aqui que esses livros, Mente, Caráter e Personalidade, ele é tão importante e ele é tão, assim, posso dizer, ele carimba na tua mente aquilo que está escrito através da mensagem, porque ele trabalha direto no teu cérebro, por isso que é mente, caráter e personalidade. E aí fica gravado, cada mensagem que aqui eu tenho ouvido, fica gravado na mente. E hoje me fez lembrar uma situação que ocorreu há 35 anos atrás. Eu, com 19 anos, fui fazer o vestibular, e aí a gente foi prestar esse concurso para engenharia mecânica. E a engenharia é ciências exatas. Então, química, física, matemática são o peso para passar na faculdade e são as matérias que se trabalha bastante. E eu lembro que a gente, dentro da sala de aula, eram mais 70 pessoas, 70 alunos, e nós resolvemos montar uma equipe, cada um de 5, 6 pessoas, cada um na sua especialidade, para que a gente desse instruções, desse aula, passasse informações naquilo que nós tínhamos mais expertise. E eu gosto muito de história. Então, a história, eu fui escolhido para passar sobre a história. E naquela época era uma guerra que tinha entre Estados Unidos e o Iraque, e a gente trabalhou muito em cima disso. E ocorre que dentro da sala de aula tinha um jovem que ele não tinha, assim, amizade, ele era uma pessoa um pouco isolada, tímida, mas muito inteligente. As melhores notas, posso até dizer, a melhor nota, sempre nas avaliações, eram dele. Mas ele o tempo todo andando só, falava muito pouco. Quando ia dar um estudo em classe, a gente via a timidez dele. O que acontece? A gente estudava de segunda a sábado. Sábado a gente fazia ali um provão ali para testar conhecimento. E aí ocorre que E no domingo a gente tinha um amigo que o pai tinha um sítio e a gente ia no dia de domingo para esse sítio. Eu convidava a classe inteira, ia bastante gente, ia para esse sítio, a gente ia tomar banho de piscina, a gente ia recriar, né, brincar, a gente ia jogar uma bola. Então a gente, posso dizer assim, como dizem mais velho, desparecia a mente. E o que acontece que esse colega de classe, ele não ia, era o tempo todo focado no estudo, o tempo todo focado no estudo. Não tinha namorada, não tinha amigos, não saía, ele vivia dentro de um quarto, e desse quarto ele ia para o cursinho. E quase no final do curso ele surtou, ele quebrou tudo dentro do quarto dele e a emergência teve que buscar ele e trouxe para ele sérias consequências que a partir daquele momento ele não conseguiu recuperar a saúde. E nós fomos visitá-lo, a partir daquele surto que houve com ele passou a vegetar. Agrediu tanto o corpo físico e cerebral dele, emocional, tudo, que ele passou a vegetar. Ou seja, ele não tinha vida antes. Depois dessa situação, aí que acabou para ele a questão de ter uma vida saudável. E o excesso de estudo, que fala do tema de hoje, diz que nós devemos
preservar o poder da mente. E creio que o Senhor, Ele ouve as minhas orações, então eu vou para o trabalho para atender minhas orações, que estou certa. São expressão do pensamento do Senhor. Estou de bom ânimo, não sobrecarreguemos as forças que o Senhor nos deu. Devemos preservar nosso poder mental. Se abusarmos desse poder, não teremos depósito do qual sacar em ocasiões de emergência. Então, há essa informação da pena expirada é que nós devemos, por exemplo, nós estamos numa sala de oração. O objetivo aqui é orar. E orar passa pelo estudo, do qual nós, graças a louvado seja o Senhor, nós estamos praticando. Então, quando nós terminamos os nossos momentos de oração, que a partir nós vamos fazer as nossas atividades, a nossa mente tem que estar focada em duas coisas. Primeiro, em três coisas, duas coisas, e eu quero pontuar uma coisa que nós, como cristãos, precisamos ter, independente da situação. Nós temos que ter mente positivas, nós temos que ser proativos, a Bíblia fala sobre isso. Nós temos que ser pessoas que, independente da situação, a mente esteja com um pensamento positivo. O que é a mente positiva? Nós saímos da sala de oração, nós temos a certeza, que relata para nós, de que as nossas orações são ouvidas e que Deus nos ouve. Nós temos que ter essa certeza, isso se chama fé, isso se chama intimidade, isso se chama ligação com o Senhor. Eu não posso estar numa reunião de oração e sair após o término e me perguntar, ou a minha mente dizer, será que Deus vai escutar? Realmente, será que Deus vai me dar? Não. Deus, ele nos concede sim, a oração, a Bíblia mostra, e nós temos que ter o discernimento para saber o momento dessa resposta e como essa resposta veio. Por isso que nós devemos, aqui diz que nós devemos preservar o poder mental. Muitas orações já foram respondidas, nós não entendemos a resposta e a gente continua pedindo por um pedido que já foi concedido. Então, essa é a conexão que nós temos que entender quando nós nos preservamos mentalmente. Quando nós nos preservamos mentalmente, a gente tem esse discernimento espiritual. Opa, eu fiz um pedido para o Senhor, ele me respondeu, mas ele me respondeu de outra forma. E aí, o que acontece? Aí eu vou trabalhar na forma que Deus quer, não como eu quero. Às vezes a gente faz um pedido e a gente quer que aquele pedido seja da forma, a resposta, como nós queremos, como nós entendemos. Por isso que é essa situação. E quando diz que não teremos, devemos preservar nosso poder mental, se abusarmos desse poder, não teremos depósito no qual sacar em ocasiões de emergência. Quais são essas ocasiões de emergência? É justamente isso. Quando eu trabalho de uma forma positiva o uso dessa mente, na hora que vem uma resposta, e Deus é interessante, ele dá resposta de várias formas, né? Ele dá a resposta numa música que você ouve, ele dá resposta numa oração que um irmão fez, ele dá resposta num estudo, ele dá resposta numa palavra, ele dá resposta num sonho, ele dá resposta em algum episódio. Então, esse espaço que nós devemos ter é para a gente saber a resposta e é para a gente também lembrar das promessas no momento de tribulação. Deus jamais deixa qualquer filho sem resposta e também sem ser cuidado. E nós necessitamos de prudência ao escolher o regime mental. A acumulação de muitos livros para estudo, muitas vezes, interpõe entre Deus e o homem um montão de conhecimento que enfraquece o nosso espírito e nos torna incapaz de assimilar aquilo que já recebemos. Quantas vezes nós estamos aí estudando, já lembro aqui dentro da igreja online, alguns livros, estamos agora no segundo volume, que nós estudamos e não lembramos de coisas. Por quê? Porque nós estamos intercalando com muitas informações desnecessárias de outros livros ou de outros estudos. E a mente torna disséptica nesse caso, né?
É preciso discernimento para que eu me possa escolher entre muitos autores e a palavra de vida, a fim de que coma a carne e beba o sangue de Deus. Então, o testemunho diz que nós, o testemunho seleto diz que nós devemos nos alimentar da Bíblia, do espírito de profecia. Esse é o alimento. Eu vejo assim, se falando aí, tem se falado muito, eu toquei nesse assunto, a irmã Nete tocou sobre os profissionais hoje que estão dentro da faculdade de psicologia estão mais malucos do que os próprios pacientes. Eu creio piamente que se nós lermos com atenção, com oração, buscando o equilíbrio correto, mente, caráter, personalidade, nós somos os melhores psicólogos do que o que a faculdade está formando. Então, por isso que nós devemos escolher autores e a palavra de vida, ou seja, a Bíblia. Devemos escolher espírito de profecia, dedicar-nos, que é que vai apontar para Cristo, vai falar de Cristo. E o excesso de estudo, ele encurta a vida. Aos que estão desejosos de se tornarem obreiros eficientes na causa de Deus, desejo dizer, olha a informação que é passada. Se estáis impondo uma quantidade indevida de trabalho ao cérebro, imaginando que vos atrasei, a menos que estudeis o tempo todo, deveis imediatamente mudar a vossa ideia e procedimento, a menos que seja exercido maior cuidado neste particular, haverá muitos que descerão à tumba prematuramente. Tem muito obreiro aí, tem muito pastor, presta atenção na informação que eu vou dar e tenha o discernimento que eu vou colocar aqui, não é direcionando na vida pessoal de pastor e obreiro, não, nem de missionário, nem de dirigente, nem de discípulos, não. Tem muitos pastores e obreiros, aqui fala de obreiros, tem muitos obreiros que eles se dedicam dentro da leitura para mostrar que sabe mais do que as ovelhas e deixa de fazer outras coisas importantes para o ministério. Tem que haver equilíbrio. O obreiro, ele tem que conhecer a palavra, manusear bem a palavra de Deus, Paulo fala isso a Timóteo, mas ele tem que ter o equilíbrio sobre tudo que ele tem que desempenhar dentro dessa obra. Às vezes o cara sabe dar um estudo, mas não sabe dar um conselho. Então, totalmente errado. É o equilíbrio que tem que ser. A gente tem que ter a ferramenta adequada. Né? Quando a gente vai consertar uma máquina, eu tenho que ter a ferramenta adequada, que vai apertar o parafuso, que vai tirar a porca, que vai apertar um borne na parte elétrica. A mesma coisa obreiro. Eu disse que muitos estão desejosos de ser, e muitas vezes, mostrar para as ovelhas que sabem muito de espírito de profecia, que sabem muito de Bíblia, e fica nesse nível aqui. Aí acontece o seguinte, aí há uma reclamação por parte da membresia, e aí quando ela diz assim, vai descer prematuramente a cova, a tumba, né, ao pó, por quê? Porque hoje em dia, eu até quero abrir um parênteses aqui, louvado seja Deus, de que essa igreja aqui ora pelos pastores, e é importante fazer isso é muito importante. Todos nós orarmos por eles. Porque aí, quando eles não têm negligência de uma parte, e aí entra uma parte da membresia que sai, sabe, machucando, sai apertando, sabe, sai agredindo, e a maior doença que pode nos causar com relação a relações humanas são as doenças emocionais, é o que está matando todo mundo. Então, é muito importante isso. E o excesso de concentração desgasta os órgãos vitais. O poder de concentrar a mente em um só assunto, com exclusão de todos os outros, é bom até em certo ponto, mas o constante exercício dessa faculdade desgasta os órgãos que são chamados ao uso para fazer essa obra. É isso que eu estou falando. Então, lança sobre eles uma sobrecarga demasiadamente grande, e o resultado é o fracasso quanto a realizar a maior quantidade de benefícios. Quantos não saíram da obra? Faz uma avaliação, puxa o histórico. Tem muitos aí que dominam muito bem a palavra,
mas não tem esse discernimento porque não tiveram esse equilíbrio. Diz que o desgaste principal se dá em certas séries órgãos, ao passo que outros ficam inativos. Deste modo, a mente não pode operar saudavelmente e, em consequência, a vida é abreviada. Abreviada. Então, eu queria só dar uma lembrada, dar uma informação. O conhecimento, ele faz mal. O excesso desse conhecimento, ele faz mal. Olha só, sim, ter muito conhecimento ou informação pode ser prejudicial, pois pode causar estresse, ansiedade e depressão. Preste atenção nesse muito conhecimento. É informado a nós, através do livro sagrado, que nós vamos ter conhecimento para a eternidade. A gente vai crescendo, né, um passo a passo. Aí, quando você pega tudo de uma vez só, tem gente que lê a Bíblia de 3 meses. Eu leio a Bíblia de 3 meses, a pessoa enche o peito, né, e eu, 3 meses. Tem benefício? Não tem benefício. Eu tenho certeza que não aprendeu nada. Mas pegou aqui e tal, e não tem benefício. Ela tem que ser no passo a passo. E o excesso, olha o que ele traz. Estresse. O excesso de informação pode elevar o estresse, principalmente se forem negativas ou emocionais. Depressão. A infodemia pode causar angústia, depressão, exaustão, apatia ou prostração. Interferência no aprendizado. Acumular conhecimento antigo pode dificultar o cérebro em aceitar novas informações. Baixa produtividade. Estudar demais pode comprometer o aprendizado e não resultar em mais produtividade. Distúrbio do sono. Estudar demais pode causar distúrbio do sono. Oscilações de humor. Estudar demais pode causar oscilações no humor. Sensação de absolvência. O excesso de informação pode levar à sensação de que estamos nos tornando inúteis, imprestáveis e ultrapassados. Salomão, ele é considerado o homem mais sábio da Bíblia. A gente já parou para avaliar qual é o ponto que ele é considerado? O livro que nós, base de oração, o Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. Aí que ele fala, ele diz, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é em fardo da carne. Salomão, ele, além do livro sagrado, Salomão estudou as culturas, até para conhecer a forma que a civilização das mulheres que ele tinha se comportavam, para ele obter mais conhecimento. Então, ele era versado em muitas áreas, principalmente na questão do povo egípcio. Então, ele é versado nisso aí. Mas ele fala no final, dizendo assim, olha, não há limite para fazer livros, e muito estudar é fardo da carne. Então, aqui, por que é fardo da carne? Porque ele estudou itens que foram desnecessários para ele, e que aqui diz para nós, que nós devemos estudar o quê? Aquele assunto que leva a Cristo, aquele assunto que nos leva a tomar o sangue e comer a carne de Cristo. Então, a Bíblia, o espírito de profecia, o resto observa. Eu gosto muito assim de observar o que está acontecendo no planeta, através de informações. E isso puxa a minha mente para aquilo que está escrito no espírito de profecia, para aquilo que está escrito na Bíblia. E aí você vai se situando, vai sabendo qual é o momento que você está vivendo, qual é o momento que Cristo está dando essa informação que ele está chegando. Então, é importante. Mas eu não posso aqui passar o dia todinho, então, 1 hora, escutando notícias numa TV, num telejornal. Por quê? Porque essas notícias, elas hoje, infelizmente, são notícias trágicas, e isso vai mexer com a tua mente. Tu abre uma televisão para assistir um jornal, tu já vê o derramamento de sangue. Os jornais estão derramando sangue. Se vê só esse tipo de notícia, vai enfraquecer mentalmente e adoecer. Então, entra no Google, pega uma informação, ligou aqui, 5 minutos, 3 minutos, tira, e vai buscando informação dentro da palavra. Diz que os estudantes que se aplicam exclusivamente ao trabalho mental na sala de aula, pelo confinamento, prejudica
toda a maquinaria viva. Foi que aconteceu com esse amigo Reginaldo, amigo meu, que a partir daquele surto, ele começou a tentar. Diz que cansa o cérebro, olha só, cansa o cérebro, e Satanás insinua toda uma lista de tentações, incitando a empenhar em condescendências proibidas, para que nenhuma variação, uma válvula de escape, não saia do lugar. Cedendo a essas tentações, cometemos atos errados que prejudicamos a nós mesmos e causamos danos a outro. Isso pode ser feito como um simples esporte. O cérebro está ativo, eles desejam fazer uma travessura. Mas então alguém tem que empenhar-se em reparar o mal que eles fizeram quando tentados. Ou seja, a partir daquele momento que eu me dedico exclusivamente a estudos, ou seja, quando eu me dedico exclusivamente, eu não tenho outra atividade. Aí o inimigo ele trabalha em cima dessa mente enfraquecida para outras coisas, aí que começa a tentação, aí que começa um acidente numa brincadeira, é aí que ocorre danos que vai trazer assim, prejuízos físicos, emocionais, espirituais, e vai causar um trabalho para que a área médica, para que possa recuperar os danos, tentar recuperar os danos exercidos nesse cérebro, nesse corpo. Sobrecarregar a mente causa imaginação enfermiça. Irmãos, foram apresentados métodos apropriados. Os estudantes alinhem aos empenhos mentais as faculdades físicas e morais. Opere eles a maquinaria viva proporcionalmente. A constante atividade do cérebro é um erro. Eu desejaria poder expressar em palavras justamente o que eu tornasse claro o assunto. A constante atuação do cérebro é a causa de uma imaginação doentia. Isso leva à dissipação. A educação de 5 anos nessa linha única não é de tanto valor como uma educação variada de 1 ano que seja. Então, quando é que nós nos dedicamos exclusivamente ao estudo? Você perceber que se você só estuda e não faz mais nada, pare. Pare imediatamente. Esses dias a gente estava conversando, eu e a dona Alexandra, e aí nós voltamos, né? Acabou a parte da leitura e voltamos às reuniões online, segunda, quarta e sexta. E até uma semana atrás estava todos os dias, né? E aí eu vi algumas pessoas, mando mensagem para ela, vai ter hoje e tal. Eu disse, não, eu dei informação lá que é só segunda, quarta e sexta. Acabou a caminhada de 40 dias, que foi maravilhosa e é maravilhoso. E aí eu disse assim para ela, escutando, disse para ela, bora continuar todos os dias. Vamos continuar todos os dias. Disse, eu vou falar com os irmãos. E aí, um dia depois, eu caminhando, fazendo a minha caminhada, e aí eu disse assim, depois eu conversei com ela na igreja, indo para a igreja, disse para ela, não, vamos manter segunda, quarta e sexta. Quando tiver outra caminhada espiritual de 40 dias, tudo bem, mas vamos manter. Por quê? Porque nós precisamos de tempo para nós. A nossa rotina é acordar na madrugada, vir junto com os irmãos orar, aqui, aí quando termina aqui às 6 horas, já é hora de fazer o culto, dar um cheiro no neto, nela, e ir embora com meu filho para o trabalho. Quando nós voltamos, já é lá para as 7 horas da noite. Culto, aí come alguma coisinha aqui, aí a gente vai deitar. Aí a gente conversa bem breve, porque o cansaço da madrugada, o cansaço da atividade durante o dia, e a gente tem que acordar cedo. Então, é notório que o corpo ele já apaga. Aí eu disse para ela, ó, você não está fazendo caminhada comigo, é importante você fazer caminhada. Então, e a caminhada nos ajuda o quê? A gente conversar, a gente ver como é que você está, como é que eu estou, como é que estão os nossos planejamentos, como é que está, vários assuntos. Ela disse, você tem razão, vários assuntos. Então, quinta, sexta e domingo, a gente tem essa oportunidade de ter um tempinho a mais para nós, fazendo um exercício físico, cuidando da saúde, cuidando do nosso espiritual, cuidando do nosso emocional. Então, Deus, ele dá essa oportunidade. Então, nós temos que ter esse cuidado. O coração e o cérebro têm que ter descanso.
E aqui fala sobre o conselho para um pastor sobrecarregado. Conserve livre e desimpedido conduto para o fluxo do Espírito Santo. O que quer que aconteça, conserve a mente firme em Deus, de modo que alguns fiquem confusos. Ao falar contigo na calada da noite, uma experiência que é contada, vi que estava cerebralmente cansado e disse: lance sobre o Senhor todo o cuidado, pois Ele cuida de ti. Depõe todas as suas cargas e perplexidades sobre o portador de fardos. A paz de Cristo no coração vale muito mais do que qualquer coisa. Advirto-te que seja cuidadoso, peço-te que deponhas a carne, livra-te dos muitos fardos e perplexidades que te impedem de dar descanso ao coração e ao cérebro. Lembra-te de que há necessidade de dar atenção a assuntos de interesse eterno, e só vai poder dar interesse a esses assuntos quando tem descanso do cérebro. Mais uma vez, eu agradeço a vocês, porque eu pontuo isso sempre. Louvado seja o Senhor, eu tenho isso na mente. Orar pelos nossos pastores. Primeiro que é muito grande o fardo de ter um monte de igreja para tomar conta com um homem só. E nessas montes de igreja, a maioria está tudo insatisfeito. Tudo insatisfeito. Aí, quando um pastor chega para fazer uma visita, em vez de dizer, muito obrigado, o Senhor está aqui com a gente, estávamos com saudade do Senhor. Não, é taca, desculpa a expressão, é taca, sabe? É porque o Senhor não aparece, porque é isso, porque essa... Como esse homem vai ter um equilíbrio emocional para ajudar? É por isso que a maioria reclama. E se formos observar, a maioria está contribuindo para que esse homem tenha um fardo pesado, pesado. E é dado para nós instrução no espírito de profecia, na pena inspirada, que ele tem que estar pregando o evangelho, não rodeando igreja, dando e tem resolvendo pepino de igreja. Queridos, abre a mente para o poder do Espírito Santo. Esse homem tem que ir lá, tem que chegar, almoçar contigo, ele tem que ir lá se recrear, ele tem que ir lá participar de um momento de descontração. Não está acontecendo isso. Tive uma experiência que me marcou muito quando estava em Belém, no interior do Pará, e eles iam sempre em casa, visitavam, dormiam lá. Eu escutei 3 dizer para mim, eu estou só esperando finalizar o ano, que eu estou entregando o cargo, estou muito cansado. Aí, quando a gente vai conversando, a gente vai observando, sabe o que é? Não digo ovelha, os bodes estão acabando com a vida desses pastores. São seres humanos, eles são como nós, gente que tem preocupação, gente que sofre, gente que chora, gente que se alegra, gente que pisa na bola, gente que dá o seu melhor. São pessoas como nós. Nós temos que ter atento a isso. Diz aqui, olha, que os que se acham esgotados em virtude desse trabalho mental devem repousar os pensamentos fatigantes, mas não devem ser levados a crer que seja perigoso usar de algum modo as faculdades mentais. Muitos são inclinados a considerar seu estado pior do que a realidade é. Esse estado de espírito não é favorável à cura e não deve ser animado. Ministros, professores, alunos e outros obreiros intelectuais sofrem frequentemente doenças provenientes do pesado esforço mental não acentuado pelo exercício físico. Aqui dentro dessa sala, aqui dentro dessa igreja, tem muitos obreiros e obreiras intelectuais. Eu vejo a escala, eu participo das irmãs que são escolhidas aí, que se colocam à disposição. Eu quero aqui deixar uma palavra e dizer que aquelas irmãs que ainda não se colocaram à disposição de estudar com a gente, de dar aqui uma palavra conosco dentro da pena inspirada da Bíblia, se coloque à disposição. Deus te deu talento, Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, não somente para escutar, mas também para trabalhar. Aí, irmão Nilson, eu não sei fazer um culto, eu não sei, dobre os joelhos e Deus, ele vai dizer assim mesmo, eu vou te capacitar. Então, aqui tem obreiros intelectuais, aqui tem obreiras que são, diz aqui muito claro para nós, que são
pessoas que nos ajudam, né? Pessoas que nos ajudam e que alivia o fardo de outros, né? Equilibra. Então, esses ministros, esses professores, esses alunos, esses obreiros intelectuais sofrem frequentemente doenças provenientes do pesado fardo mental, não apenas exercício físico, graças ao Senhor. Nós temos médicos, nutricionistas, terapeutas dentro dessa sala aqui, e eles falam o tempo todo alimentação e exercício físico, alimentação e exercício físico. E a gente pode estar aqui sem fazer o exercício físico, sem uma alimentação adequada. Aí o que acontece? Eu li agora há pouco. Doença. Aí ocorre o seguinte, aí chega aqui na hora da oração, irmão, levanta a mãozinha, irmãos, eu peço que eu estou doente, estou com problema aqui na perna, eu estou com diabetes, estou com isso, estou com aquilo. Mas muitos médicos que não são cristãos, quando você vai lá com problema de saúde, primeira coisa que o médico faz, pesa. Aí ele verifica que estão acima do peso. Muitos médicos creem nisso. Eu já vi informações que chegaram a não passar um remédio. Esse é cristão, não passa um remédio. Ele manda tu comprar um par de tênis. Compra o par de tênis e vai caminhar. E melhora a tua... Eu vou te mandar aqui para o nutricionista para melhorar a tua alimentação. Não aplica uma injeção. Dá um sermão. É isso que eles fazem. E quantas de nós não estamos fazendo? Louvado seja o Senhor, eu tenho aqui um amigo, não sei se ele está na sala, mas ele puxa a minha orelha, ele diz, vai fazer exercício, vai caminhar, né? E a gente, graças a Deus, estamos nisso. E diz que o que essas pessoas precisam é de uma vida mais ativa, hábito de estrita temperança no viver, ao lado do conveniente exercício, asseguraria o rigor tanto físico como mental, dando capacidade e resistência a todos os obreiros que trabalham com o cérebro. Irmãos, ontem teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu fui comprar algo para comer e pelo meu estado de recuperação, devido ao que ocorreu comigo, eu tenho que comer muita fruta, até procurar uma água de coco aqui, que eu ainda não encontrei, assim, não vi ainda na rua. Lá em Belém, todo canto tem ali, mas aqui não é mais difícil. E aí acontece o seguinte, aí entrei num restaurante, aí fui comprar uma água, quando eu olhei assim para as pessoas, todo mundo comendo numa bacia, irmãos, bacia assim de alumínio, bacia, eu olhei assim, aí a pessoa foi me trazer água e disse assim, minha mãe, eu nunca tinha visto isso em todos os lugares que eu andei, e ela disse isso que o pessoal comendo na bacia, é diferente aqui com vocês, né, eu disse, eles comem na bacia. Aí eu faço uma pergunta, mas não respondo. Quantas vezes nós estamos comendo dentro de uma bacia nas conferências? Quantas vezes nós estamos comendo numa bacia quando alguém convida a gente para almoçar? E diz que nós devemos, que mexemos com a mente, nós devemos ter exercício físico e alimentação equilibrada. O equilíbrio de uma alimentação passa por uma alimentação saudável e pela quantidade, porque muitos de nós estamos comendo dentro dessa bacia, porque é natural, e sobrecarrega o estômago e sobrecarrega o cérebro. É algo para a gente se pensar. Há que preservar a harmonia entre as faculdades mental e física. Nós ganhamos ou perdemos força física justamente em proporção com o modo que tratamos o corpo. Se a maior parte do tempo é dedicada ao trabalho cerebral, os órgãos da imaginação perdem sua frescura e poder, enquanto os órgãos físicos perdem seu tom sadio. Se for posto em atividade constante, o cérebro torna-se morbidamente excitado, enquanto o sistema muscular se enfraquece por falta de exercício. Há manifesta perda de força e aumento da debilidade, o que oportunamente faz notada a sua influência sobre o cérebro. Tanto quanto possível, deve-se preservar a harmonia entre as faculdades físicas e mentais. Isso é necessário para a saúde do organismo todo. O mundo está fazendo exercício físico. Os cristãos
diz uma pena inspirada, eu lembro qual é o livro, acho que é Temperança, diz: o mundo ensinará os cristãos a reforma de saúde. Eita, olha, e aí o mundo faz exercício físico, eles colocam nas redes sociais, né? Pá, andei tantos quilômetros, tá? Comecei 6 horas, o cardio e tal. Eu acho que é uma ideia boa de se colocar aqui nessa igreja online, o pedido pela liderança de fazer, de instruir e pedir aos irmãos de fazer exercício físico, e aí postar. Olha, hoje eu fiz aqui uma caminhada, olha, postar aqui, para que assim essa igreja tenha muito mais poder do que já tem. Ela é uma igreja de oração, de poder. Eu escuto aí as informações, os milagres acontecendo, louvado seja o Senhor, é de poder, mas a gente precisa abalar. E para abalar, a gente precisa ver o que nós estamos comendo e fazer exercício físico. Meu desejo nessa madrugada, nessa manhã, é que a gente se torne com muito mais poder na mão do Senhor Jesus. E que esse poder passe pelo equilíbrio físico, emocional e espiritual. Esse é o meu desejo nessa manhã, em nome de Jesus.